Olá, eu sou a Adriana Brites. Olá, eu sou a Luciana Brites, nós somos do canal Brites Oráculos. Isso aí, e nós estamos aqui hoje para fazer uma tiragem com tarô e baralho cigano, aproveitando esse período de final de ano, né? Sim, agora que a gente vai virar, né, para justamente cada uma vai tirar duas cartas, ela do tarô e eu aqui do baralho cigano, com o intuito de trazer para vocês duas questões, aquilo que deve ser deixado para trás, né, Adri? Uhum. E as outras duas cartas falando sobre aquilo que a gente pode colocar um foco, Sim. investir. Então a intenção é usar justamente os oráculos, né, essa ferramenta, para ajudar a gente a observar e olhar o que na nossa vida a gente pode estar carregando como um Uhum. peso e que a gente já está sentindo necessidade de dispensar para poder virar o ano um pouquinho mais leve, abrindo espaço aí na vida para a entrada do novo, né? Porque todo final de ano a gente tem essa sensação, né? Tipo, aquela, De ai, não necessidade de aguento. uma renovação, né, de liberar espaço. Isso, liberar espaço. Tipo, e todo mundo tem sempre a mesma meta, apesar que a gente vai virando o ano, cada ano é uma nova meta, um novo movimento, mas faz parte, é um ritual que a gente vive, né? A cada Uhum. mudança aí de ano, fechamento de ciclo, para poder entrar com mais, digamos assim, Mas expandir mais, né? esp- Abrir de é, forma que a gente possa expandir. Por isso que a gente vai ver a carta também que a gente pode investir naquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida também, né? Então vamos começar, então Adri? vamos começar. Então eu tô aqui com tarô mitológico, tá? Baralho cigano. Isso. E Cada nós uma vai vamos. tirar duas cartinhas, então. Então vamos ver. Lembrando que esse vídeo ele é feito nessa tiragem é para o coletivo. Então quem chegar aqui no canal por acaso apareceu, Sim. entrou, vale dar uma escutada e ver o que o universo pode estar querendo conversar com você, porque os oráculos eles são nada mais nada menos do que uma forma do universo dialogar com a gente, dentro da gente, o fora e o dentro, eles estão diretamente conectados. Então, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar juntas? Um, dois, três e. Dois. Prontinho. Começa você. Vamos lá. Interessante. Começo eu? Então tá. Bom, aqui nós temos um 8 de copas e um 10 de ouros. Vamos lá. A primeira carta que eu abri foi essa aqui, o 8 de copas. O 8 de copas é interessante que ela já é uma carta que fala de deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. É uma carta que fala do aspecto emocional, fala muito do campo afetivo, mostra que às vezes a gente fica agarrado àquilo que a gente ama, gosta e quer preservar a todo custo, pode não ser saudável se aquilo já dá mostras de que se encerrou. Então é interessante aqui porque é psique que acaba passando por uma perda, né? Ela passa por tem toda uma historinha dentro do tarô mitológico interessante sobre Eros Psique, onde nada mais é do que a história de como a gente vive o amor, onde a gente busca por um ideal, a gente cria expectativas e às vezes a gente quebra essa expectativa diante da realidade que o outro é também, né? E essa carta ela está mostrando o momento em que Psique ela precisa abandonar até o amor, né, aquilo que ela idealizou, para que ela possa entrar em contato até com a própria realidade do que é essa pessoa, do que é o amor. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão. Parece que a gente está perdendo algo, mas na verdade a gente está ganhando. Né? E é um deixar para trás voluntário, mas que nem por isso é menos sofrido. É aquele momento onde a gente sabe que precisa encerrar uma etapa. Aqui está falando do aspecto afetivo, que muita gente pode se identificar, mas também pode ser um projeto, pode ser alguma coisa que já deu o que tinha que dar, que já não está nem mais te deixando feliz, mas que você, por apego, você está ali agarrada ainda àquela ideia. Tem mais a ver com a ideia do que a coisa em si. Então já é uma escolha, mas que acarreta uma dorzinha, uma tristezinha. Então às vezes a gente sabe que, né, dói, mas tem que deixar aí.
E aí, junto com ela, entra a carta do 10 de ouros. O 10 de ouros já fala de um aspecto mais material, aspecto físico, tem a ver com a saúde também, tem a ver com as finanças, com a vida profissional. Então, a gente poderia dizer aqui nessa combinação que pode ser algo da sua vida material e concreta que mobiliza você emocionalmente, mas que você também precisa abrir mão. É um ciclo que se fecha, porque todo 10 mostra que você chegou em algum lugar. Do Ás até o 10 é uma historinha contada ali nos arcanos menores, onde o 10 é o ápice. O 10 de ouros, tanto que aqui a imagem que você vai ver é de uma família feliz, é toda a vida material concretizada, né? Você chega num lugar e você fala, nossa, que legal, cheguei, estou feliz, estou satisfeito, estou pleno. Só que como a gente está falando do aspecto que precisa ser deixado para trás, tanto porque a própria carta 8 de copas fala disso, e porque a gente está falando também desse aspecto para deixar na virada do ano, para a gente poder abrir espaço para o novo ano. Então vamos pensar em todas as coisas que você realizou até, concretizou, chegou num ápice bacana, legal, mas que precisa ser fechado aquele capítulo, digamos assim, para que comece um novo capítulo, tá? Então, às vezes, é realmente você abandonar e deixar algo para lá. E às vezes é você deixar uma forma de lidar, um padrão, né? Às vezes é uma maneira de pensar sobre algo, uma maneira de funcionar. De repente funcionou daquela forma até ali, mas agora precisa mudar para que possa ser renovado. Então, de qualquer forma, algo precisa ser transformado para que recomece. Eu achei muito interessante isso aqui. Sim, é bem interessante, coisas que devem ser... É interessante que uma carta é de copas e a outra é de ouros, ou seja, emoção e aqui as questões mais de ordem terrena, né, de ordem prática. Prática, material. Bem legal. Isso sim. Aí vamos ver... Então, agora vamos ver as cartas em termos de... a energia que a gente tem que investir mais esse ano, né? No caso da Dri, ela mostrou aí justamente as questões que precisam ser deixadas para trás. Saiu a carta O Homem e a Torre. Então, vamos investir o quê no homem, gente? No pó e magia? Calma, isso aqui a gente está falando de cartas que representam aqui uma coletividade. A gente está falando de uma forma geral, né? Então, o que o homem representa em termos gerais, né, numa questão da energia que a gente precisa investir? Fala de uma independência, de uma individualidade, a energia masculina. O homem, no geral, simboliza o pai, o chefe, aquele que se destaca, mas se destaca ao contrário da mulher, que representa mais a sensibilidade, o aspecto da sensibilidade, o aspecto... de uma questão mais fértil. O homem, ele representa aquele que faz, né? Eu lembrei muito, inclusive, da carta do imperador que a gente abriu no outro jogo, porque tem esse aspecto também do masculino. Então, que energia a gente tem que investir, né? Representada pela carta o homem? Nessa autonomia, nessa independência, nesse agir. Aqui, ao contrário da mulher, que tem uma coisa de agir de acordo com a natureza, deixar as coisas fluírem, o homem fala de ação. É aquela situação onde você investe no agir, no fazer. Você não espera acontecer, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É mais ou menos isso. Junto com a torre, na verdade, a torre ela só fortalece essa ideia, porque a torre ela fala de uma necessidade de isolamento, aí reforça a ideia da individuação, né? Sim. Só que a torre, ela fala de um investimento também em uma questão de crescimento espiritual, porque a torre ela também tem essa característica da espiritualidade. Então, a gente não está falando só aqui de você se tornar independente, autônomo, no sentido de correr atrás e fazer dinheiro, que seja isso também, mas fala também no sentido de autossuficiência pessoal também, você conseguir dar conta das suas coisas, né, de uma forma reconstruindo a sua torre interna, ou seja, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é vulnerável, tudo aquilo que não é sólido, tende a desabar. Então, esse ano vai ser um ano onde você vai ter que investir também em coisas sólidas. E isso, a sua espiritualidade vai trazer também essa base, né, essa solidez, onde... Né? Geralmente a espiritualidade é onde a gente segura, inclusive em situações e épocas mais complicadas, é onde muita gente consegue
quando consegue trabalhar essa questão da espiritualidade, se fortalece, né? Ou seja, é uma área que traz uma força, que fortalece a gente. Então, em termos de investimento, a carta O Homem junto com a Torre mostra que é importante a gente investir na gente mesmo, na nossa autossuficiência, na nossa independência, a gente conseguir dar conta das nossas coisas também, sair do papel de vítima, sair do papel daquele que é sempre o dependente. Então, se você vive a sua vida culpando os outros, se vitimizando, esse ano é um ano para você, opa, vamos parar por aí, né? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Aí a gente volta de novo lá para o Imperador, né? Que fala do arcano do ano de 2020, e o Sol, que é aquela coisa de olhar para dentro e se responsabilizar em relação às coisas. Então, realmente, a gente só está fortalecendo aqui o aspecto de que em 2020 essa energia da individualidade ela vai vir, né, da necessidade de deixar para trás as ilusões, os aspectos ilusórios, o excesso de fantasia. E não estou falando dos sonhos, né? Fantasias que não levam a gente a nada, né? Que não traz uma ação aí. A fantasia pela fantasia. Eu até diria uma coisa assim sobre a torre também, que é isso, aproveitando isso que você falou, que é de se conectar mesmo com o seu eu, né? Que é justamente o que seria individualidade aí. Tô meio alérgica, tá, gente? Foi mal. Então, o que seria a individualidade aí? Seria justamente essa conexão com aquilo que você tem de mais seu, né? Sim. Que é você agir, sim, mas agir em consonância com o que seu espírito, com o seu eu espiritual, ele te sopra. Então, para isso, muitas vezes, você vai perceber que você precisa estar recolhido com você. Então, provavelmente vai ser um momento que você tem hora que você vai perceber que você precisa realmente estar mais sintonizado aí com o que teu eu espiritual, né, como ela falou, tá te precisando naquele momento. O que você está precisando ouvir sobre você mesmo e que de outra forma, né, no burburinho, no movimento social apenas você não vai conseguir estar ouvindo. Então eu entendi dessa forma também. Sim, e é interessante lembrar também que a torre é uma carta que ela revela o perdão também, ela tem relação com perdoar a si mesma. Às vezes a gente não consegue seguir adiante em algumas questões pela dificuldade justamente de fazer essa reflexão, se perdoar dos nossos erros, dos nossos apegos também. Então, como orientação aí também tem a ver com essa questão de rever as nossas culpas, né? Porque bloqueia, né? A gente cria bloqueios a partir daquilo que a gente considera como erros e a gente se culpa e a gente sofre e a gente não consegue superar. Então, a torre fala da necessidade de superação disso também. Né? E aí, aproveitando que você falou isso também, porque também, que a gente fala também. Aproveitando que você falou isso, eu pensei também na tendência a um isolamento, que seria o lado negativo. No caso aqui a gente está falando onde você tem que focar, investir. Não é se isolar do mundo numa torre e não fazer contato e não correr atrás daquilo que você está buscando como meta, sonho, enfim. Mas tem tudo a ver com o que a Lu falou, que é você apenas estar mais antenado, né, e apropriado daquilo que é seu por essência, enfim. E para isso a gente precisa se recolher muitas vezes, um pouquinho, para a gente poder estar nessa troca, só que estando mais íntegro, mais inteiro, né? No sentido de você estar mais inteiro dentro das questões e da situação até coletiva, mundial e mas é isso, eu acho que é isso. Então ficamos por aqui. Um beijo a todos e espero que a gente seja sempre curta quem curtir. Quem não curtir pode dar uma volta dar um rolezinho, ver outros vídeos. Não tem problema. Mas se curtir a gente fica feliz, que a proposta aqui é poder estar sempre contribuindo e trocando. Tá bom? Beijos. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.